Olá pessoal, eu sou o Eduardo e este é o canal Quadrinhos e Companhia. Estamos chegando aí trazendo para vocês mais um conteúdo pensado aí para aquela hora que você chega aí na banca ou num sebo ou até mesmo na internet para adquirir uma edição de Tex e você não tem certeza se aquela edição é inédita aqui no Brasil, né, publicação aqui no Brasil, ou se é já alguma republicação de alguma história que saiu aqui no Brasil. Ok? Sejam todos bem-vindos então para o programa de hoje, especialmente vocês que ainda não são inscritos no canal. E é claro, um convite especial para que você se inscreva no canal, marque aí a notificação e seja sempre bem-vindo a acompanhar os programas daqui do canal Quadrinhos e Companhia. Muito bem, pessoal, temos várias informações a respeito deste tema e eu quero então trazer para vocês. Inicialmente, vou trazer as edições de Tex no Brasil, tá? Nós temos aí 11 edições, coleções, edições, enfim, como vocês quiserem chamar, ativas no Brasil. Aí programada para o ano de 2018 saírem edições, né, com as suas devidas numerações, chegando aí então para os colecionadores para este ano de 2018. Nós temos então 11 edições ativas, duas que estão suspensas, que ainda não foram canceladas, mas que estão suspensas, e outras que já são extintas, mas também vou estar colocando no programa de hoje, porque mesmo extinta, essas edições se acha aí na internet, Mercado Livre, sebos, enfim, e muitas vezes os fãs de Tex, os colecionadores vão atrás dessas edições também, ok? Então vamos lá, primeiro as edições que estão ativas hoje, que você vai encontrar nas bancas ou na internet durante o ano de 2018, que é naturalmente o Tex mensal, o Tex coleção, Tex edição histórica, Tex edição de ouro, Tex anual, Tex Platinum, Almanac Tex, Tex Graphic Novel, Tex gigante, Tex edição especial colorida, todos estes 10 aqui que eu falei pela Mitos, né, editora Mitos, e ainda o novíssimo Tex Gold pela Salvat. Ok? Então todas essas edições, esses 11 aí que eu falei, não estou mostrando imagem ainda, tá, para vocês dessas coleções, porque logo eu vou estar falando de cada uma delas, então vou estar exemplificando, mostrando as imagens aí para vocês, certinho? Duas coleções estão suspensas aí pela Mitos, que é o Tex edição em cores e o Tex gigante colorido encadernado. Essas duas edições ainda estão, digamos, stand-by, né? Eu acredito que eles não vão cancelar essas edições, irão voltar, provavelmente no ano que vem. Estarão de volta aí para nós essas duas coleções, ok? E extintas, vou citar algumas que já foram extintas, tá, pessoal? Os grandes clássicos de Tex, o Tex segunda edição, edição especial de férias, o Júnior lá da década de 50 e o Tex especial colorido da editora Globo também, que saiu há um tempo atrás, naturalmente, quando estava aí com a editora Globo, tá, pessoal? Então todas essas edições aí que eu falei, essas coleções aí, eu vou estar agora, então a partir de agora, citando elas aí em edições e reedições, e você vai poder estar comparando então com as suas coleções que você tem, ou algo que você ainda, quem sabe, ainda não conseguiu adquirir, ok? Muito bem. Publicações de todas essas que eu falei, quais delas estão chegando ou chegarão, né, em 2018 às bancas com histórias inéditas, né? Porque é muito importante a gente saber o que é inédito e o que é republicação. Então, o que está chegando ou vai chegar em 2018 nas bancas, que você, ao adquirir, você vai ter em mãos uma história que ainda não foi publicada no Brasil, tá? Então, eu acho essa informação importantíssima. Então, veja lá. Tex mensal, tá? Todos os Tex mensais, naturalmente, ele tem um delay aí de uns 10 meses, mais ou menos, 9, 10 meses com a Itália, tá? Sai lá, então, 10 mais ou menos meses depois, chega para nós aqui no Brasil. Então, naturalmente, essa inédita quer dizer no Brasil, né, gente? Inédito no Brasil. O Tex Graphic Novel também tem um delay, eu acredito aí uns 6 meses. O Tex edição especial colorida, tá? Tex gigante. O Tex Almanac, né? O Tex Almanac tem uma particularidade que depois de um certo tempo ele passou a ser histórias
exclusivamente histórias inéditas, mas teve várias edições lá no início, principalmente, né, porque agora vai chegar no mês de fevereiro 50, o TEX 50. Lá no início teve muitas publicações que foram republicações de algumas histórias clássicas e melhores de TEX, mas de um tempo para cá tem sido histórias inéditas, saem na Itália, questão de 2, 3 meses depois sai aqui no Brasil, tá? O TEX anual também sempre história inédita, saindo lá em outubro na Itália e sai no Brasil em dezembro. Todas as demais, veja bem, TEX, as que eu citei agora, 6 são inéditas, tá? Que é o mensal, gráfico novel, especial colorida, gigante, almanac e anual, tá? Então essas 6 chegam para nós com histórias inéditas. Todas as demais são republicações, isso mesmo, gente. Então o vídeo de hoje, o programa de hoje, ele tem a intenção de organizar um pouco essas republicações dentro do que já foi inédito, quem sabe um dia aqui no Brasil, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui então. Primeiramente vamos ver aí a cronologia, né, a publicação e republicação do TEX mensal, tá? O TEX mensal, esse que a gente tem agora em fevereiro 580, né, número 580, ele iniciou em 1971, tá? Então veja bem, assim, ó, são muitos anos, tá, gente? São 30 anos na década passada, agora mais 20, são quase 50 anos aqui nessa sequência. Então dá tempo de muitos colecionadores nascer dentro desses 50 anos, né, novos colecionadores. Então isso já é uma razão, né, gente, para que haja as republicações, né? Então, na década de 70 que foi lançado, existiam muitos colecionadores, muitos deles já morreram, inclusive, não existem mais. Mas a maioria, né, dos colecionadores de hoje provavelmente nasceram, e eu sou um deles, né, depois do número 1, lá da década de 70, 1971, certo? Então é bastante tempo. Então por isso existe a necessidade de fazer reedições para que os colecionadores novos, principalmente, tenham condições de ter aquelas histórias lá do início nas mãos. Embora que, né, na verdade, o TEX iniciou lá na década de 50, 1951 aqui no Brasil, lá no Júnior, também vamos falar um pouquinho, né? Então tudo isso são histórias de TEX publicadas aqui no Brasil, tá? Esse TEX mensal que nós temos agora no 580, ele não publicou aquelas histórias lá do Júnior, tá? Então foram histórias do Júnior, ele começou numa fase posterior, lá em 1971. Se não me engano, teve duas HQs, né, a 135 e a 150, se eu não me engano, que eles publicaram histórias lá da fase do Júnior, recuperaram algumas histórias, e a número 94 também, o casamento de Tex. Então, se não me falha a memória, né, gente, são três HQs aí dessa série regular de Tex que trouxe essas histórias lá da fase do Júnior. Mas, por favor, né, se vocês tiverem outras informações importantes para acrescentar aí para mim, por favor, acrescentem aí embaixo nos comentários com relação a isso. Eu tenho muitas HQs lá da primeira fase, lá dos primeiros 100 de Tex, que eu não tenho na minha coleção, então talvez alguma informação esteja se perdendo aí, mas enfim. O TEX mensal, então, começou em 1971, está em 580 e sempre esteve presente nas bancas brasileiras, tá? 1977, então, foi a primeira conclusão, né, que haveria necessidade de trazer republicação. 1977, ou seja, 6 anos mais tarde. Os fãs de Tex bombaram ali naquela época, então muitos fãs estavam pedindo os primeiros números, não tinha, muitos fãs novos de Tex, não se tinha a visão, naturalmente, de quanto seria a tiragem futura, né? Então, o que aconteceu lá naquele tempo? Lá em 1977 foi lançado o Tex segunda edição. O Tex segunda edição. E ali, então, estava sendo comercializado o Tex primeira edição e aí o Tex segunda edição. O Tex segunda edição, ele seguiu nos primeiros tempos lá, ele foi muito bem, né? Porque daí ele concedeu aos colecionadores aqueles primeiros números que não havia possibilidade. Mas depois, quando alcançou ali aquela tiragem maior, então aí o pessoal deixou de comprar o Tex segunda edição e foi descambando e foi piorando, e até que
lá no número 149 ele deixou de ser continuado e acabou-se então o TEX segunda edição. Novembro de 1986 acabou acontecendo uma situação mais ou menos parecida, então os fãs começaram a pedir de novo, e aí então a Globo na época, ou melhor, a RGE, né, lançou o número 1, mas também dá para dizer que é Globo, né, depois mudou para a editora Globo. Ali naquela época então eles pensaram então em trazer novamente as edições de TEX, porém na mesma ordem italiana, e aí pegou até o Júnior junto, né, pegou desde o início todas as publicações de TEX que já havia acontecido no Brasil, pegando o Júnior, pegando depois TEX, enfim. E aí não deu muito certo, né? Justamente porque pegou muitas edições que o pessoal não tinha interesse nas histórias, enfim. Mas segue firme até hoje, né? Porque é uma das coleções assim que eu elogio, né? Que é para ser mais organizada. Embora que tem muitos fãs que reclamam de alguns erros gráficos, algumas situações que era para ter corrigido, não foi corrigido. Mas então, TEX Coleção, então republica, então está nas bancas hoje. Nós temos o TEX mensal e nós temos o TEX coleção, praticamente junto na mesma prateleira você vai encontrar. Então saiba que o TEX coleção está republicando o TEX mensal. Começou desde o início dos primórdios de TEX e está hoje aí no número, fazendo um comparativo com o TEX mensal, número 300 entre 300 e 310, se não me falha a memória, tá? Muito bem. Depois do TEX coleção, o TEX mensal ele tornou a ser republicado no TEX edição histórica. Tá? Então o TEX edição histórica, agora no ano de 1993, então novamente os fãs tiveram acesso a edições antigas de TEX através do TEX edição histórica. Então ele vai também até o Júnior, retroage todas as histórias de TEX publicadas, mas vai pegando as melhores histórias, algo assim meio clássico mesmo. TEX é para os fãs terem os pontos principais da história do TEX. Algumas ficaram de fora e estão ficando de fora também, ok? Depois nós temos em 2002 o TEX edição de ouro. Tá? O TEX edição de ouro, então ele veio assim para encurtar, digamos, a distância entre o TEX edição histórica e a atualidade. Se for seguir só pela TEX edição histórica, ele não conseguiria reproduzir tantas histórias do TEX, porque hoje o TEX edição histórica, comparando com o mensal, ele está lá no 120, 130 mais ou menos por ali. Então há muita coisa para ser republicada, né? Então E aí então o TEX Ouro ele veio e pegou do ano de 1986 para cá. Então o TEX Ouro ele republicou ali do número 197, né, o Coronel Watson, né, e seguiu, está lá já nos 400 e poucos do TEX. Então são republicações. Então o TEX edição histórica e TEX edição de ouro estão republicando toda a história do TEX no Brasil, né? O histórico uma primeira fase e o ouro uma segunda fase, vamos dizer assim, tá? Muito bem, depois nós temos também os grandes clássicos de TEX que veio em 2006. Ele está praticamente republicando, então, ou melhor, praticamente republicou, porque essa coleção está extinta, alguns grandes clássicos lá da fase da edição histórica do TEX, né? Lá na fase inicial de TEX, algumas histórias épicas e mais importantes, digamos, também dentro da cronologia do TEX, tá? E depois, agora mais recentemente, questão aí de alguns poucos anos atrás, nós temos o TEX edição em cores, que é algo que é uma das que está suspensa agora, tá, gente? Mas esse TEX, ele é para ser tipo uma terceira edição de TEX, embora que muitos fãs não gostaram dessa terceira edição, mas ela vem então republicar o TEX coleção, só que em colorido, era para ser num outro formato, mais luxuoso. Na minha humilde opinião, eu acho que a Mitos rateou muito nessa coleção aí, criou coisas absurdas aí que não pôde sustentar e tá uma bagunça, e até hoje não sabe o que fazer com essa coleção. Mas eu gosto dela e acho que ela deveria voltar de uma maneira mais pensada, mais organizada, periodicidade mais bem organizada, enfim, para que os fãs possam comprar, e é claro, um preço mais barato, que eu sei que é muito bem possível de fazer, tá, gente? Então o TEX edição em cores, ele tá no número 34, parou no número 34, né, agora em 2017, e imagino que vai retornar o ano que vem,
e eles republicou mas vamos arredondando assim os primeiros 100 números do Tex Coleção, tá? Claro que não chegou bem no 100, mas ali bem próximo do 100 eles republicaram, essa edição ela republicou então o Tex Coleção. Naturalmente o Tex Mensal também, só que mais paralelo ao Tex Coleção se nós formos comparar a sequência. Certo, gente? Então, tudo isso de Tex Mensal. Então, veja bem, o Tex Mensal tem essa que está aí, depois teve Tex Segunda Edição, Tex Coleção, Tex Edição Histórica, Tex Ouro, os grandes clássicos Tex e Tex Edição em cores. Então, são 6 reedições do Tex Mensal que você vai encontrar, ok? Muito bem. Agora nós vamos falar das outras republicações de Tex. Aí nós temos então as coleções principais e depois as republicações, tá? Vamos citar como coleção principal o Tex Anual. O Tex Anual agora em dezembro saiu 19, tá? É uma republicação do Max Tex italiano e aqui no Brasil então saíram 19 números. 1999 iniciou esta coleção, tá? Agora em 2016, 17 anos mais tarde, né? Então eles republicaram novamente esta coleção através do Tex Platinum. Então, quando você chegar lá na banca, há uma certa dúvida, muitas vezes, dos colecionadores, os novos, naturalmente, quando vão adquirir o Platinum. O Platinum são histórias maravilhosas e especiais, mas é uma republicação do Tex Anual, tá, gente? É uma republicação aí do Tex Anual. O Tex Platinum está no número 13, vai republicar todas essas histórias aí do Tex Anual e depois provavelmente vai seguir republicando algumas histórias aí do Almanac Tex. Mas essa informação não é precisa, é algo que provavelmente vamos ter aí para o ano que vem, ok? Muito bem, depois nós temos o Almanac Tex, tá? O Tex Almanac, né? Conforme queiram. Iniciou em março de 2000 e agora em fevereiro de 2018, estaremos no número 50. No início, conforme eu disse antes, o Almanac Tex ele republicou algumas histórias como o El Muerto, por exemplo, que já saiu várias vezes, e também o Signo da Serpente, né? Então só 2 aí para citar, mas tem outras também que foram republicadas. Depois de um certo tempo ele passou então a espelhar coleções italianas, trazendo novidades para nós. Então hoje o Almanac Tex ele traz para nós histórias inéditas aqui no Brasil, tá? Então vamos lá, vamos citando recapitulando essas aqui agora: o Tex Anual, o Tex Almanac Tex. Agora cito o Tex Gigante. 1999 foi lançado o Tex Gigante no Brasil, organizado em números, né? Uma coleção de números que agora está no 32. Porém, antes de 1999 já haviam saído outros Tex Gigantes como especiais 40 anos de Tex no Brasil, especial 50 anos de Tex no Brasil e assim por diante, tá? Se não me engano, 5 edições especiais haviam saído antes de 1999. E aí, então, em 1999, a Mitos, né, recém adquirido os direitos de Tex no Brasil, então lançou uma coleção organizada de Tex Gigante, começando no número 1 e hoje está no número 32, saindo um por ano, tá? Depois, agora, em 2014, a própria Mitos ela republicou algumas histórias do Tex Gigante em formato luxo, no Gigante encadernado em cores, né? Publicou 12 edições destas, e essa é uma das que está suspensa. Essa aí talvez não volte por causa do Tex Gold da Salvat, tá? Mas ela está suspensa, ela não está cancelada. Se bem que, se eu fosse a Mitos, se eu fosse os editores da Mitos, eu faria o seguinte: digamos, o ano que vem eu retomaria essa coleção publicando os Tex Gigantes ali a partir do número 30, né? Que o Tex Gold não vai cobrir, então podia pegar dali por diante, tá? Muito bem. Depois nós temos o Tex Edição Especial Colorida. Em 2012 foi lançado aqui no Brasil o Tex Edição Especial Colorido. Foram lançados 10 até agora. E está saindo aí 2 por ano, né? E estamos aí no número 10. Muito bem. Então agora recapitulando essa leva aqui: Tex Anual, Tex Almanac, Tex Gigante,
Tex especial colorido, tá? Então essas edições elas estão sendo agora republicadas no Tex Gold da Salvat. Isso mesmo. O Tex Gold iniciou em setembro agora de 2017 e vem republicar basicamente muitas dessas histórias aí que eu citei para vocês. Vamos lá. Do número 1 até o número 29 do Tex Gold, que é esse período que nós estamos agora, vai republicar Tex Gigante. Os Tex Gigante que saíram na Mitos, né? São 29 edições que saíram pela Mitos, desta coleção que está em 32, que eu citei para vocês, vão estar saindo no Tex Gold, e é justamente a fase que está agora, que saindo aí o número 8, né? Que está no número 8. Muito bem, então desses aí do número 18 até o 29 vai trazer as mesmas edições que saíram no Tex Gigante colorido da Mitos, tá, gente? Muito bem, então os 29 primeiros são os do Tex Gigante, depois do número 30 até o número 40, que são 11 edições, né? Vai sair histórias do Almanac Tex da Mitos, ok? São histórias coletadas, digamos, a dedo lá. Algumas melhores histórias vão para dentro do Tex Gold. E aqui tem uma coisa interessante, tá? Aí você pode dizer, mas o Almanac era 114 páginas, 120 páginas, né? Sim, mas lá no Tex Gold vão sair duas histórias. Em cada edição vai sair duas histórias do Tex Almanac. E é interessante porque o Tex Almanac não é colorido, né, gente? Então acredito que são histórias boas, né? Isso é sem dúvida. E agora a gente vai ter elas coloridas, 2 arcos dentro de uma edição bacana, como está vindo aí o Tex Gold. Muito bem, no número 41 do Tex Gold vai ser republicada uma história que saiu no Tex Mensal, que é o Oklahoma número 300 do Tex Mensal. Lá, que na verdade lá na Itália saiu no Max Tex, né, que deveria ter saído aqui no anual, não saiu, eles tiraram, colocaram no Tex Mensal, mas enfim vai vir no Tex Gold número 41. Depois do número 42 ao 57, tá, do Tex Gold, vamos ter histórias do Tex Anual e naturalmente Tex Platinum. Tá, gente? Então essa vai ser uma fase muito interessante, porque são histórias muito massa, né? Muito legal. E vão estar em cores e são um número de páginas aí, 350 arredondando, né? Uma média interessante, vai ser ali. Com certeza lá vai estar o precinho um pouco mais caro, né, do que está hoje o Tex Gold, mas mesmo assim, né, gente, 350 páginas assim por 42, 45 ou 48, né, que é o preço que vai máximo provável que vai estar. Vale muito a pena, né? Então vão ser edições show de bola, tá? Então do 42 ao 47 o Tex Gold vai republicar o Tex Anual e o Tex Platinum. Depois nós temos as últimas 3, do 58, 59 e 60, republicando histórias do Tex Edição Especial Colorido. Ali também vão ter 2 histórias dentro de um único volume, tá, gente? Muito bem, isso é o mais importante então que nós temos para falar para vocês de reedições. Então assim, ó, muita coisa de Tex que saiu no Brasil são reedições, tá, gente? Então é importante a gente ter esse conhecimento do que é reedição, do que é inédito. E além disso, quero citar ainda mais 2 tentativas de reedição que não deu certo. Então nós temos uma sacada interessante do Tex Platinum. A galera toda gostou do Tex Platinum, né, porque veio uma coleção nova. Eu achei uma sacada legal. Por quê? Porque lá no passado foi tentado fazer a segunda edição e não deu muito certo, né? E depois, depois do Almanac também o pessoal gostou, digamos, do Almanac, e foram tentar fazer uma reedição do Almanac e lançar apenas o número 1. Não deu certo. Depois o Tex Gigante também foi feita uma outra tentativa, lançado o Tex Gigante número 1, né, segunda edição ou reedição, e também não deu certo. Por que não deu certo? Porque quem tem o número 1 da primeira edição não vai adquirir o número 2 o número 1 da reedição, se é igual, né? Não faz sentido. Então assim, ó, nessas épocas ali não haviam números novos de fãs que não tinham o número 1 suficiente para manter uma reedição, né, gente? Então isso tudo tem que se pensar. E aí eu pergunto assim, para mim e para vocês também, será que hoje existiria números suficientes de fãs de Tex para lançar uma terceira edição oficial de Tex desde o número 1?
Eu acredito também que não, principalmente porque há toda uma confusão entre Tex primeira edição, segunda edição, Tex coleção e agora mais o Tex colorido ainda assim. Eu acho que a bagunça tá muito estabelecida aí, né? Então eu acho muito difícil dar certo uma terceira edição de Tex. Principalmente porque não é barato, né, gente? Agora R$ 9,90 vai sair no mínimo isso aí, se não for mais caro ainda do que isso. Então, assim, ó, não vai ter colecionador suficiente para uma terceira edição. Então, eu acho que a Mitos deveria investir mesmo, tentar trabalhar melhor essa HQ colorida, né? Essa edição colorida do Tex edição em cores, que é para ser a terceira edição, para que os fãs possam ter acesso a essa revista, né, e bombar ela mesmo, tá? Muito bem, pessoal, então tá trazendo essas informações para vocês. Agradeço de coração aí a sua companhia neste programa. A intenção sempre é trazer informações para vocês, para que vocês tenham conhecimento a respeito de uma maneira geral do universo de Tex, é claro, algumas particularidades também, mas são informações que entendemos que é importante chegar para vocês que amam o Tex, que curtem o Tex assim como a gente, certinho? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo!